Olá, essa aula é de mínimo múltiplo comum. Então, o que é mínimo múltiplo comum? Mínimo é no sentido de ser o menor. Múltiplo são os múltiplos dos numerais. E comum não é no sentido de normal, comum. Não, é no sentido de ter coisas em comum. Ter múltiplos em comum. Mas como assim? Por exemplo, dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns. Então, para eu achar os múltiplos comuns de 4 e 6, eu faço lá os múltiplos de 4, faço os múltiplos do número 6, e os que forem múltiplos de 4 e múltiplos de 6 ao mesmo tempo, eles são comuns. Tá? Eles têm isso em comum, sequência de múltiplos de 4 e sequência de múltiplos de 6. Então, qual que é o primeiro múltiplo que é comum na sequência de múltiplos de 4 e na de múltiplos de 6? É o 12, ó. Ele é múltiplo tanto de 4 como de 6. Certo? O número 4 não é múltiplo comum de 4 e 6, porque só aparece na sequência de múltiplos de 4. Número 8 também não. Número 16 também não é. Número 20 também não é. Mas o 24 é. 24 ele é múltiplo de 4 e também é múltiplo do número 6. Logo, ele é múltiplo comum dos números 4 e 6. Mas, desses aí, o menor deles é o 12. Por isso eu digo que o 12 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Ou seja, o MMC de 4 e 6 é 12. Outro exemplo, calcular o MMC de 2, 3 e 5. Um jeito de fazer isso, usando as sequências de múltiplos, eu vou fazer lá, ó, sequência de múltiplos de 2, aí eu vou colocar lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, fiz alguns. Vou fazer alguns múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vou fazer alguns múltiplos de 5 também, ó, múltiplos de 5. 5, 10, 15, os números que estão na tabuada, né? 20, 25, 30. Parem um pouquinho aí, ó. Será que a gente já achou um múltiplo comum de 2, de 3 e de 5? Vamos ver. Ó, o número 2 aparece lá, mas não aparece nem nessa, nem nessa. O número 2 não é múltiplo comum de todos eles. O número 10, ó. O número 10 aparece nessa e nessa, mas não é múltiplo de 3. Logo, também não é múltiplo comum dos 3. O número 6, ó, aparece nos de 2, nos de 3, mas não nas do de 5. Então, também não é múltiplo comum das 3. Então, tem que continuar procurando. Mas já que aqui eu já estou no 30, ó, eu vou subir os outros lá de cima. Ó, vou procurar mais números para lá. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ainda de 2 em 2, múltiplos de 2. Múltiplo de 3, vou continuar lá também, ó, 21, 24, 27, 30, 33. Vamos ver se a gente já achou aí. Olhando lá, ó, nos números que aparecem, já tem algum que aparece nas 3 ao mesmo tempo, que é comum às 3? Sim, tem. O primeiro é o número 30. O número 30 é o primeiro múltiplo comum às sequências de múltiplos de 2, de 3 e de 5. Logo, o MMC de 2, de 3 e de 5 é 30. Só que há um outro jeito mais fácil de se achar esse MMC. Aqui nos dá uma ideia do que significa o mínimo múltiplo comum, mas existe um dispositivo que nos ajuda a calcular, a achar esse valor mais fácil. Isso vai ser mostrado na próxima aula. É isso.